Olá, alunos do segundo ano, vamos aí para nossa aula de filosofia. Abra o livro na página 141, tá? Vamos começar a trabalhar aí hoje, né? Aí o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, tá? O Kierkegaard é um filósofo contemporâneo, né? Filósofo que dá início àquela fase da filosofia que nós chamamos de filosofia existencial, tá? O Kierkegaard vai trabalhar essa questão, e no primeiro tópico que nós vamos estudar aí é Kierkegaard, fé, aliás, razão e fé, tá? Então vamos lá. Pensador dinamarquês Søren Kierkegaard viveu aí do ano de 1813 a 1855, ou seja, viveu pouco, né? É um dos precursores do existencialismo contemporâneo, aquilo que eu falei para vocês. O Kierkegaard, ele vai dar pontapé inicial, talvez um dos precursores, né, para a filosofia que vai se preocupar com a questão da existência do ser humano, da sua existência, do seu ser, tá? Da sua forma de existir. Aí vai ser o Kierkegaard, né? O Kierkegaard, depois vem o Heidegger, vem o Sartre, e esse é algum dos pensadores aí que vão trabalhar mais a questão da existência, da filosofia existencial. Então lá, entre suas obras destaca Temor e Tremor, conceito de angústias e migalhas filosóficas. Ele foi severo crítico da filosofia moderna, tá? Principalmente esse período aí que ele diz o seguinte, que o ser humano não existia enquanto existência, enquanto esse ser que pensa, esse ser que sente, desde Descartes a Hegel, tá? De Descartes a Hegel, a filosofia não olhou os seres humanos apenas como algo abstrato, como algo a ser debatido num conceito filosófico. Não trouxe a discussão para a realidade do ser humano. Os filósofos contemporâneos, eles já têm mais essa preocupação. O ser humano não era visto aí, como está dizendo, o ser humano não era visto como um ser existente, mas como uma abstração reduzida ao conhecimento objetivo. Na verdade, considera que a existência subjetiva é irredutível ao pensamento racional e, por isso, possui valor filosófico fundamental. O que ele está dizendo? Diz o seguinte, que o ser humano, na sua existência subjetiva, ou seja, o ser humano ele é único, ele existe sozinho, ele existe só ele. Não existe nada igual a cada ser humano, é um universo, é um mundo, tá? Não pode ser reduzido a um pensamento racional. Lembra? A gente pode aqui lembrar quando uma das primeiras definições que a gente aprende do ser humano, qual é? O homem é um animal racional, não é isso? A gente não aprende isso na escola, nos anos iniciais. Então o que acontece? O ser humano não se resume, o ser humano não pode ser resumido apenas a uma questão de razão, uma questão racional. Então, o ser humano é um animal racional, o ser humano é um animal racional, porém, ele não é apenas racional. Ele tem outras dimensões, espiritual, psicológica e assim vai. Na página 142, a fé religiosa. Vamos ver aqui, Para Kierkegaard, a existência é permeada por condições que a razão é incapaz de solucionar. Questão da fé. Questão da fé. Como é que se trabalha a questão da fé com razão? Ou seja, quando a gente estuda filosofia, geralmente as pessoas que estão estudando para seguir numa vida religiosa, padre, freira, frei, eu digo assim, o pessoal da igreja católica, porque eles são as pessoas
para você ser um padre, para você, geralmente eles estudam filosofia e teologia, tá? Filosofia é a parte racional, aí a teologia vai ser o estudo das coisas de Deus, não é estudo de Deus, é o estudo das coisas de Deus. Ou seja, por que isso? Porque uma coisa complementa a outra. No entanto, a fé não, aliás, a razão, ela não consegue atingir todas as dimensões do ser humano. O ser humano existe além da razão. O ser humano não se resume apenas à razão. Ele vai além, ele expande a razão. Ele não fica preso a simplesmente a razão. Ele não é um mero objeto racional, tá? Ele tem outras dimensões. Critica o sistema hegeliano, né, de Hegel, porque explica o dinamismo da dialética por meio do conceito, quando deveria fazê-lo pela paixão, sem a qual o espírito não receberia o impulso para o salto qualitativo, entendido como decisão, ou seja, o ato de liberdade. Por isso, é importante na filosofia de Kierkegaard refletir sobre a angústia que procede o ato da liberdade. Essa angústia aqui que ele coloca, gente, vamos entender. Essa angústia que Kierkegaard coloca é a angústia para você tomar uma atitude, para você fazer algo, para você utilizar-se do seu ato de liberdade, da sua liberdade. A consciência das paixões leva o filósofo e também o teólogo a meditar sobre a fé religiosa como estágio superior da vida espiritual. Para ele, a mais alta paixão humana é a fé. É ela que nos permite o salto no escuro, que é o salto da fé. Mas ela é também uma paixão plena de paradoxo. Então vamos lá, vamos explicar aqui para vocês como é que funciona isso aqui. Primeiro ponto, vocês estão vendo, tá, que o Kierkegaard coloca, tá, a paixão como algo importante, tá? E ele diz assim, a mais importante de todas as paixões é a fé, porque a fé é que nos acalenta essa angústia que nós temos. Geralmente, até mesmo uma pessoa num estado terminal, as pessoas recorrem a quê? Recorrem à fé. A pessoa tem a esperança que o seu ente querido, ou até mesmo a própria pessoa, se cure de uma doença que a razão, que a ciência diz que não tem cura. Então tem todo esse paradoxo, tá? Esse paradoxo fé e razão, esses dois conceitos, que eles são aquilo que possibilita o ser humano, em um certo momento, ser alguém que toma razões baseado na razão, toma decisões baseadas na razão, mas a razão ela só vai até um certo ponto. É a fé, tá? É a fé, segundo Kierkegaard, que faz a gente dar esse mergulho no escuro. Ou seja, uma criança que se atira nos braços da mãe ou do pai, ela vai simplesmente na fé que o pai e a mãe não vai deixar ela cair. É um salto no escuro, na fé. As pessoas que morrem tendo esperança da vida eterna, é um salto no escuro. Ninguém sabe se realmente tem outra vida depois dessa aqui. Mas a fé é que acalenta essa angústia. A consciência, aliás, a gente leu isso aqui, né? Como exemplo, o filósofo cita Abraão, personagem do Antigo Testamento. Para obedecer à ordem divina, Abraão se dispõe a sacrificar o próprio filho. Não porque compreendesse essa ordem, mas porque tinha fé. Entendeu? A questão da fé, ela não se explica. Por isso que a fé é algo muito subjetivo. É muito da pessoa. Você não pode criticar nem quem tenha fé e nem quem não tenha.
nem quem tem e nem quem não tenha. Você não pode criticar e nem pode aceitar a pessoa querer impor a sua fé. A pessoa querer impor que as pessoas sejam iguais a ela na sua fé, em questão se tratando de matéria de fé. Então são alguns conceitos que Kierkegaard coloca que são interessantes. Então é como ele dá o exemplo de Abraão. Abraão é aquela história, né? Que Deus tinha prometido ele um filho na velhice, se eu não me engano Isaac, né, o nome, e ele foi sacrificar, o Deus mandou ele sacrificar Isaac, e ele iria sacrificar. Ele não compreendia, é o que Kierkegaard diz. Ele não compreendia, ele tinha fé que aquilo ali era um pedido de Deus e que ia ser bom. Então a fé é isso, é esse salto no escuro que Kierkegaard dá importância para ele. Kierkegaard defendia que o estágio religioso é superior até mesmo à dimensão puramente ética e revela-se como o derradeiro caminho a ser percorrido pela na existência. Então o que acontece, gente? A existência, na visão de Kierkegaard, o próprio fato de existir, de uma certa forma, já causava angústia. A angústia de ter de escolher era bem maior. E é exatamente nesse ponto, de não levar em consideração os aspectos subjetivos, existenciais de cada indivíduo, que ele faz uma crítica dura aos filósofos modernos, de Descartes a Hegel. Ou seja, ele fala que Hegel tentou explicar o movimento dialético de forma racional. E, na verdade, essa transformação, as transformações dialéticas, na visão de Kierkegaard, são transformações que acontecem não pela razão, mas pela paixão. Se explica a dialética na visão de Søren Kierkegaard pela paixão. É a paixão que faz com que a dialética se movimente. Vocês lembram o que é a dialética hegeliana, né? Tese, antítese e síntese. Lembra? Tese, antítese e síntese. Direto, é um movimento. O conhecimento se dá assim. Para Søren Kierkegaard, não. A dialética, o movimento da dialética, ela se dá através da paixão. Desculpa que o sono aqui tá bravo. Tá bom, pessoal? Assim nós fechamos aqui o Søren Kierkegaard. E eu queria que vocês elaborassem desse ponto aí do que fala do Kierkegaard 5 questões, tá? Elabora, responde e mande para mim. Faça a leitura, elabore as questões, responda e envie no PV. Tá ok? Boa sorte, boa aula e até a próxima.